pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidas para falarmos de um tema muito importante, que é sobre o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Então, eu convido vocês a estar conosco nessa sala para usufruirmos aí de bastante informação das meninas que estão conosco hoje. É a Silvana Reis, ela é farmacêutica clínica, Master de Geriatria Aplicada, e a Vânia Sherman. Ela é gerontóloga terapêutica integrativa, facilitadora de atividades cognitivas. Vamos nos deliciar com essas informações para sermos multiplicadores, ok? Fiquem comigo até o final e vamos aproveitar esse dia. Começo com a palavra falando um pouquinho de uma realidade, né? E esses dias eu tive a oportunidade de participar de um simpósio com o pessoal do curso de farmácia mesmo, com as presidentes dos conselhos, e queria trazer, em primeiro momento, uma realidade para que nós tenhamos maior consciência sobre um desafio cada vez mais crescente diante do quadro saúde. Então, dentro do nosso posicionamento como profissionais na área da gerontologia, nós vamos sim fazer abordagens dentro da realidade da faixa com a qual hoje nós estamos nos especializando. Mas, de um modo geral, né, eu acho que, em primeiro momento, dentro da fala, que eu tive a oportunidade de participar com as farmacêuticas, nós vimos que, nessa época de pandemia, foi muito reduzido o número de exames, né, por causa de situações diversas, tanto a nível de consultas médicas, como dos exames necessários para avaliação do câncer de mama. Então, com isso, tivemos, em correspondência a essa situação, também um número de mortalidade crescente. E, hoje, a realidade, né, nós temos a referência de parâmetros recomendados a partir dos 50 anos, para se fazer os exames mais esclarecedores, na verdade, a nível de uma mamografia, ou coisas mais específicas quando se tem suspeita. Dentro da realidade, eu tenho, infelizmente, 2 casos assim, de pessoas muito jovens. Uma que foi irmã de uma das conselheiras do conselho, mesmo do Conselho Regional de Farmácia, aos 19 anos, que manifestou câncer de mama, vindo a falecer no começo desse ano, aos 28 anos. E, na semana passada, a nossa conselheira de Minas Gerais também perdeu uma prima com 27 anos de câncer de mama. Então, isso já nos faz repensar sobre a situação em termos assim, quando devemos começar a fazer rastreamento ou preventivo. Então, eu acho que esse ponto é importante, porque é uma realidade que eu trago para vocês, mediante uma situação que, infelizmente, ambas as famílias ali estão vivendo esse luto pela perda das 2 pacientes. E o que a gente pode estar colocando como fator, assim, hoje, né, dentro da nossa proposta desse encontro, seriam, então, abordagens, até então, pode ser, assim, superficiais, porque, lógico, é um processo que exige muitos conhecimentos, intervenções, mas que seriam dicas, a princípio, assim, muito favoráveis e tidas como precaução mesmo, preventivas, para que a gente proceda a nossa caminhada e consiga fazer essa caminhada com saúde, com qualidade, de uma maneira, assim, mais leve, né? Porque quando se fala do câncer, de um modo geral, a resistência de todos nós, independente de mulher, homem, jovem, criança, adulto, seja que faixa etária, é sempre muito impactante na nossa vida essa possibilidade ou pensar nisso. E, dentro disso, precisamos realmente contribuir para que haja uma conscientização de nos levar a buscar caminhos de vida com escolhas de hábitos saudáveis que nos possam afastar desse caminho mais preocupante, com certeza, e possível de acontecer a qualquer um de nós, infelizmente, mas uma realidade. E, então, começar falando com vocês, né, sobre o que a gente pode considerar como maiores fatores de risco.
Dentro desse simpósio, eu tive a surpresa também, porque eu não sei, hoje eu acho que tem também o público masculino nos assistindo. Até então, falar assim, não vou assistir porque acomete só mulheres. Engano nosso, porque numa parte, em menor proporção, os homens também podem ser, né, vir a apresentar o câncer de mama, sendo também vítimas. Eu ia falar uma palavra dessa, mas nessa situação não é muito essa palavra adequada. Mas, assim, os homens também, em menor incidência, podem apresentar dentro de fatores, né, para que a gente não deixe de falar deles, são situações muito possíveis a partir do hábito excessivo do álcool, né, da ingesta excessiva do álcool e do tabagismo. Então, seria o etilismo e o tabagismo os fatores de risco mais predisponentes para os homens, não deixando de fora também as mulheres. Mas, considerando, né, de maior abrangência e abordagem no âmbito feminino, temos, então, como fator de risco maior a questão da idade, acima dos 50 anos, sendo mais possível, a questão da genética. É muito importante, mesmo nas minhas atuações profissionais, eu tenho conversado muito, e falar, mas eu tive a avó, eu tive a tia que manifestou esse problema, queria saber qual é a chance que eu tenho de também, né, estar aí como fator de risco. Normalmente eles falam que seria um parente mais próximo. Então, assim, se a minha mãe teve, a situação se torna de maior risco. Diferente de que se a minha tia ou a minha avó, ou um parente mais distante, tenha apresentado tal situação. Então, isso daí já fecha um pouco, né, o cerco, no sentido assim, já diminui o sentido de pensar na ação direta, a gente realmente estar mais focado na questão genética, hereditária, do parente mais próximo, no caso aí para nós mulheres, mãe ou irmã. Tá? Seriam duas coisas. Em termos de pensarmos menopausa tardia, e hoje também eu falo no sentido assim, do início, da primeira menstruação muito precoce às vezes. Né? Hoje a ciência fica muito em cima disso, mas por que as nossas meninas estão menstruando tão cedo? E isso daí vai refletir um pouco nos fatores que a gente tem das dicas que estão ligadas com hábitos de alimentação, hábitos de vida, que são suscetíveis de gerar esse tipo de problema. Outro fator seria a questão da obesidade e sedentarismo, exposição frequente a radiações, né? Muitas vezes em trabalhos, mesmo assim, as pessoas falam, mas eu estou procurando me proteger. Eu tive uma situação particular numa fase da minha vida de trabalho, trabalhava dentro de um laboratório com muitos reagentes químicos cancerígenos, e aquilo ali, com certeza, se tornava contribuinte para ser um fator de risco para mim, né? Então, eu tinha consciência disso e procurava sempre estar monitorando a nível de exames. Então, é muito importante, caso tenha aqui no nosso meio pessoas que trabalham com medicamentos, assim, para mim, mas no meu caso particularmente, eram muitos reagentes químicos, tá? Então, era para mim ali um pouco preocupante, e isso me levava a estar sempre buscando recursos. Eu iniciei essa caminhada de mamografia aos 39 anos. Trago para vocês como referência, nós temos a referência nos Estados Unidos dentro de 50 a 74 anos. No Brasil, a nível de Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, de 50 a 69. Mas eu já trouxe para vocês aqui casos bem precoces aos 19 anos, com a parente de uma das farmacêuticas, e a outra aos 27 anos. E como que podemos reverter esse quadro? A partir mesmo dessa conscientização e dos movimentos que estão sendo feitos com o Outubro Rosa, já que é uma medida imprevisível. A gente não pode poder dizer aí, né, como que essas duas moças saíram tão fortemente da curva. Então, cabe de uma conversa mais profunda a nível médico, a nível de congressos, para que essas faixas etárias, 50 a 69 anos para nós brasileiros, possa ser repensada. E, na verdade, por que eu comecei aos 39 anos? Por um cuidado da minha médica. Não tinha nenhuma queixa, nenhuma determinação maior,
graças a Deus, nenhuma questão de parente próximo, minha mãe, eu não tenho irmã, então não poderia justificar por esse lado. E por uma questão ainda maior de cuidado, acabei passando também, desde pelo fato de ter mama muito densa, né? Quanto maior a presença de glândulas mamárias e tantas coisas, são fatores também que podem favorecer o aparecimento do câncer de mama. Eu iniciei em paralelo, junto à mamografia, também a ultrassonografia, que fica como dica para todas nós mulheres. No primeiro momento, assim, foi um pouco impactante, porque falaram que não estava sendo visualizado, tinham sido vistos nódulos, no sentido, assim, cheguei a fazer até uma punção mamária de líquido e acompanho todos os anos, já por 15 anos. Esse ano vai completar 15 anos que eu estou fazendo essa caminhada. E a faço, assim, com tranquilidade, mas sempre que se aproxima o tempo dos exames, é um período apreensivo, não tem como a gente dizer que não, porque, né, por todos os cuidados que eu já tenho tomado, tudo que, por consciência, né, de hábitos de vida, então é importante que a gente tenha sempre esse alerta, e eu trago para vocês aqui, eu estou assim, um pouco pulando etapa aqui no sentido de pensar que grosseiramente a gente tem a orientação do toque, né, do exame clínico feito pelo médico, e o mais fidedigno ali de ter realmente uma confirmação seria a mamografia e a complementaridade com uma ultrassonografia. O exame de toque, ele é importante, né? A gente tem toda uma orientação do movimento circular das mamas, fazê-lo no momento do banho, em períodos pós-menstruais, né? Para a mulher que está na fase da menopausa, ela pode usar esse caminho em qualquer época, porque a questão hormonal aí já não tem mais aquela ação de picos, ciclos referenciais. Mas, muitas vezes, a gente corre o risco também de pecar por excesso ou pecar por tranquilidade. São os dois caminhos que a gente corre risco. Então, o que eu recomendo aqui, recomendo muitas pacientes que eu atendo normalmente, façam sempre uma visita médica, uma avaliação, porque é imprescindível que a gente tenha um cuidado e um conhecimento maior sobre o que está se passando com o nosso corpo. Essa questão para nós, né, da mudança hormonal estrógeno e progesterona, ela em qualquer fase da vida, ela é delicada, principalmente nessa fase menopausa, né? Então, assim, estou vivendo isso agora, gente, por isso eu estou falando com mais, né, domínio, pelo fato de ter passado por isso, mas iniciei essa caminhada aos 39 anos. Então, a gente tendo essas ações como referência, uma das coisas que eu acho importante de dizer, que seria a nuliparidade, né? No sentido de mulheres que não tiveram filhos, que não amamentaram, elas podem também ter maior risco. Eu dei a minha contribuição com 3 e foram, assim, muito agraciadas ali, porque realmente mamaram por um bom tempo. É uma tranquilidade, mas não pode ser aquele sossego da gente falar assim, não, não preciso fazer nada, porque tive muitos filhos, amamentaram. Então, é um fator protetivo, mas não quer dizer que nos tire da ação de não termos aí a possibilidade de uma surpresa, né, uma surpresa desagradável. E outra coisa que eu queria trazer para vocês, porque sou muito perguntada sobre isso dentro do meu trabalho, dos meus atendimentos. E agora, fazemos ou não uma reposição hormonal, né? Nós, mulheres, temos, assim, não somos muito agraciadas, né, gente? Porque a nossa fase, todos os momentos ali, a gente sempre passa de uma forma, assim, que pede... Primeiro, uma abertura muito grande da nossa parte, no sentido da aceitação, e mudanças vão acontecendo, né? Infelizmente, eu trago uma realidade que, para muitas mulheres, a ação de menstruar é um grande desafio, é um grande problema, né? Hoje eu tenho deparado com situações de médicos ginecologistas que estão optando mesmo por usos de hormônios para que a mulher não menstrue mais. Eu não tenho uma posição assim muito favorável a isso, de verdade. E com situações bem delicadas.
num sentido assim, e pensar, e depois, no período menopausa, você faria ou não uma reposição hormonal? Então, a princípio, a gente vai pensando, né, naqueles, mas é um suor que ferve o corpo da gente todo, a gente fica todo molhado, como driblar isso? Nós temos caminhos a partir dos fitoterápicos e temos, sim, o caminho a partir dos hormônios, mas eu, particularmente, eu falo que quando a gente fala da gente, a gente dá mais firmeza naquele testemunho, né? No sentido de como que eu estou vivenciando. Eu estou procurando viver isso de uma forma amena, né? Sem uso de qualquer recurso. Mas dentro da indicação, como que a gente poderia proceder? A questão hormonal, ela pode ter, sim, indicações, dependendo de quadros de uma maior urgência, necessidade, e não posso chegar aqui e falar com você, gente, a reposição hormonal, ela é comprovadamente fator de risco para um câncer de mama. Não dá para a gente poder dizer isso, porque cada pessoa tem uma natureza, uma constituição, uma resposta fisiológica, e é muito complicado quando você generaliza uma informação. Então, eu já antecipei, porque pode, às vezes, surgir essa pergunta. Eu, particularmente, não estou fazendo uso de nada, tá? Tem a questão de uso de flavonoides, tem tantos recursos para a tibolona, para os suores, para os fogachos, mas eu tenho procurado, de verdade, eu escolhi na minha vida de usar, assim, praticamente nada hormonal, em termos de anticoncepcionais, nessa situação, procurando sempre preservar a minha saúde, com consciência em relação aos processos, né, farmacológicos de luzes e sombras que todos os medicamentos trazem. Então, como pessoa, né, no sentido assim, também na roda aí da situação que a gente está colocando hoje, saúde da mulher, eu particularmente fiz a escolha de não estar fazendo reposição hormonal, não estar fazendo uso de nada, de nenhum recurso externo. Então, seria, né, uma maneira também de preocupar, sim, a pessoas que têm fatores aí já com questões cardíacas, predisponentes de família. Eu recomendaria conversar muito com não só médico, mas com um, dois, às vezes 3 médicos para fazer um confronto ali e realmente ver a viabilidade desse uso ou não da reposição hormonal, tá? Então, assim, estou sendo bem clara, e no sentido assim, quando foi proposta para nós essa palestra, fiquei pensando, o que falar, então, se teria alguma medicação para que a gente pudesse recorrer a ela? Silvana, o que eu posso usar para evitar aí as chances maiores? Gente, tudo aqui vai ser medidas não farmacológicas, né? Que eu estou com esse propósito de passar para vocês, dentro de coisas que são, assim, escolhas diárias. Eu mesma, fazendo por mim, eu posso, né, usar mais a prática do exercício físico, ao invés de pegar o carro, pegar elevadores, pegar uma vida mais mansa, mais fácil, para pôr o meu corpo para exercitar, para ter uma vida mais regular ali, em benefício de ganho de peso, de uma alimentação mais regular também, mais natural, sem tantas químicas, sem tantas turbinações aí desses embutidos que a gente vê. Então, assim, todas as vezes que nós optarmos por coisas mais leves, que nos sejam favoráveis a ter qualidade de vida, nós estaremos acertando, né? E dentro dessas coisas, antes de colocar como 10 dicas, eu queria falar um pouquinho assim, Silvana, mas dá uma dica para nós em relação a sinais, sintomas, como que eu vou fazer aí para me observar mais? Eu nunca fui assim de prestar muita atenção, sou desligada com isso. Então, é aquele típico, né? Observar-se, é isso mesmo. Ficar atenta, viu alguma alteração, alguma coisa que não está legal? Opa, eu estou percebendo que está com uma elevação na mama, tem alguma coisa. Não fazermos uma conclusão por nós mesmos. Não somos as pessoas mais indicadas. Existem profissionais mais capacitados para nos dar essas orientações. E aí nós vamos observar,
né, a auréola, né, a areola, né, que fala do bico ali, a cor, a tonalidade da pele, se tem alguma ardência, alguma queimação, alguma dor maior, alguma área, né, mais avermelhada que esteja ali sendo diferente para a gente. As axilas, né, cabe também apalpar as axilas, perceber ali se tem ou não alguma coisa alterada, seria indicação, inchaço dos braços, por nada, gente. Eu acredito que vocês conheçam muitas mulheres que passaram, infelizmente, por esse processo do câncer de mama, pela mastectomia, e que têm, assim, um inchaço nos braços muito considerável. Dá dó. É uma coisa, assim, realmente que busca-se todos os recursos, mas é próprio do acometimento dos gânglios linfáticos que vão gerar esse tipo de problema. Então, outra coisa, né? Não é recomendado que nós fiquemos ali apertando o mamilo para ver se sai secreção, mas numa situação de acometimento, pode vir até a sair uma secreção sanguinolenta. Oh, meu Deus, não está bom, isso não está legal, né? E a gente tem que aprender a se olhar, a se tocar, a mexer ali mesmo para ver se está tudo bem ou não. Não ter conclusões precipitadas e logo buscar, então, essa ajuda de um profissional, né? No caso, eu falo assim, mas teria que ir no médico? Logicamente, se você foi pedido tanto para nós, como farmacêuticos nesse dia, qualquer paciente que chegar com alterações nesse sentido, mamário, homem ou mulher, tentem encaminhar para um profissional que esteja realmente com formação adequada para que aquilo seja bem conduzido. Então, assim, cabe a nós, e eu vou um pouquinho além aqui, que eu falo muito com as pacientes, como que você está fazendo da parte, né, está fazendo os exames do Papa Nicolau, para ver aí, por causa do câncer de colo, de útero, que também nos acomete, é uma preocupação. Então, é importante ter sempre esse sentido da orientação. E nós vamos passar, com certeza, essa informação para todos que estiverem com a gente. Né? Às vezes a minha sobrinha, às vezes a filha de uma amiga, de algumas situações, que vão procurar por nós e, com certeza, a gente vai ter uma palavra diferenciada para dar uma direção de caminho. Né? Então, seria mais esse tipo de queixa. Uma dor, não dorzinha, gente, é uma dor, assim, bastante incômoda, muitas vezes, com uma queimação, um ardor que vai já, né, eu não sei, assim, no sentido de que, como eu me observo muito, né, em cada pinta nova que surge em mim, eu já sei que aquilo ali não era uma normalidade. Eu falei assim, não, tudo bem, vou procurar uma profissional, um dermatologista, vou procurar ver com o profissional adequado aquilo que está me tirando o sossego. Então, é melhor nessa hora a gente ter esse certo receio, esse medo, do que, às vezes, ignorar como se aquilo ali fosse alguma coisa normal. Né? Para que a gente não se acomode na nossa zona de conforto e fale assim, eu vou esperar a coisa tomar um caminho mais, né, demonstrativo de que realmente está instalado o processo, né, a questão escamativa também nessa área do seio, da própria auréola que eu estou falando, no sentido de você ver, né, alguma alteração, ou com mancha, ou pigmentação, qualquer modificação, seja para nós um sinal de alerta. Isso é muito importante para a gente não deixar se tornar tarde demais. A questão do câncer, né, mamário, ele tem graus e tipos, né? Mais ou menos de 5 a 7 tipos, mas assim, considerados 5 tipos. Grau que vai do 1 ao grau 4 aí. E quanto mais cedo você intervir de abordagens, pesquisas, ações de intervenção, mais fácil vai ser de reverter o processo, né? E, assim, eu não tenho experiência de visitas a clínicas de tratamentos mais radicais, que seria a radioterapia ou a quimioterapia.
mas já tive, assim, amigas muito próximas, infelizmente, até que hoje não estão mais aqui, que foram vítimas mesmo do câncer de mama, inclusive uma da minha idade, que eu sinto muito pela morte dela, mas, assim, ela já manifestou o grau 3 de imediato, e até então uma pessoa de referência, né, no sentido buscava consultas médicas. Eu questiono muito a minha mastologista em relação a isso. É sempre uma surpresa, porque eu falo assim, toda vez que a gente tiver para fazer esse exame, vão sob a proteção divina, gente, porque realmente é apreensível, né? Às vezes, quando a gente está acompanhando o outro, fica mais leve, mas quando vai fazer uma avaliação pessoal, aquilo tem uma repercussão diferente. E, infelizmente, né, nessa situação dessa minha amiga, ela já teve o conhecimento no estágio avançado, com todas as ações de intervenção, não foi possível, ela acabou realmente perdendo a vida por essa situação. Tive agora recente uma outra, morreu aos 42 anos também. Então, assim, eu acredito que vocês vão ter muitos relatos para falar aí de pessoas conhecidas que passaram por essa situação de um processo. E às vezes, né, percebi, eu tenho na minha família um caso particular, a irmã da minha mãe, ela teve todo um diagnóstico de malignidade, mas ela ficou quase que 20 anos em ação de escolha de omissão. Não queria vivenciar a realidade e depois, infelizmente, acabou passando por uma situação muito crítica, tendo uma morte assim bem sofrida pela dimensão que tomou aquele problema. Porque o risco de metástases é muito grande. Então, acaba que o comprometimento é muito rápido. E para a gente consertar algo muito maior é bem mais difícil. Então, é muito prudente que a gente faça essas visitas com regularidade e pegue o médico de referência, um bom mastologista, para questionar, colocar as situações de dúvida ali, de modo que a gente saia tranquilo e continue buscando qualidade de vida através de hábitos saudáveis. Então, o que eu traria para vocês? Não trago medicações, trago orientações dentro das dicas, né? Já falei sobre a alimentação, já falei sobre a questão do tabagismo, muitas situações a gente vê, né? A mulher é mais propensa porque ela junta com o anticoncepcional e cigarro, meu Deus, são duas coisas extremamente perigosas e que levam a aumentar ainda mais o fator de risco com a ação do câncer de mama. A questão do álcool. Sim, a gente tem que pensar, não vai falar assim, Silvana, mas eu não posso tomar um vinho, tomar uma cerveja, tudo com moderação, com equilíbrio, com bom senso, sem alterar o nosso estado geral e também o estado do nosso corpo, tendo a consciência daquilo, porque a gente sabe até onde a gente pode ir e quando aquilo está se tornando prejudicial ali. A ingesta de água, gente, parece que não, mas muitas mulheres aí e muitos de nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de beber água. E essa questão, assim, se a gente vai fazer uma proporcionalidade da água, ser em torno de 2 litros, 2,5 litros por dia, principalmente na questão desse calor exacerbado que a gente já está vivenciando aí agora, né? Nós ainda estamos na primavera e a gente não chegou nem perto de verão, mas a gente tem passado por dias muito quentes e escolher, sim, o líquido, mas optar pela água muitas vezes. Mesmo que não seja muito do meu agrado, mas assim, é importante que faça essa ingestão da água, porque ela vai ser um grande fator aí de qualidade de vida. É muito importante a gente pensar nisso. A questão dos alimentos, como eu coloquei, né? Hoje a gente tem a pressa dos fast foods, das comidas aí todas, como eu coloquei, né? Tão condimentadas, com tantas situações, parece que quanto mais bonita ali, mais mexe, atiça o nosso olhar, porém, assim, em termos de benefício para a saúde,
não são nada favoráveis, a gente tem a certeza disso. E considerando, né, muita busca da fruta, das verduras, dos legumes, também comprados em locais que a gente sabe que são seguros, que não são produtos aí com aquela sobrecarga de agrotóxicos que, infelizmente, né, são realidades do nosso país, a gente sabe disso. Então, mas essa referência também, um outro ponto da qualidade de saúde, dormir bem. Muitas vezes a nossa vida está tão desregrada com isso, eu pego muito desafio nesse sentido, mas o meu horário de sono me satisfaz 4 horas. Não é a normalidade para o ser humano. Pelo menos, no mínimo, 6 horas. Um sono de qualidade, ele vai me dar qualidade de vida, em todos os sentidos. Eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou conseguir fazer uma atividade física, eu vou ter prazer de uma atividade social, relacional, vai gerando outras coisas, né, que se tornam positivas na vida da gente. Porque se dormimos tarde demais, não temos um sono de qualidade, acordamos muito cedo, ficamos aquele dia seguinte com aquele sono pendente para ser resolvido, que não foi positivo. Nessa parte, né, cabe sim, em outro momento, a gente fazer abordagem sobre esses medicamentos indutores do sono, que tanto hoje estão sendo, assim, prescritos de maneira exacerbada por parte dos médicos, porque realmente a crítica pela qualidade do sono é um ponto extremamente considerável. Então, vai falar assim, mas o que o sono tem a ver com câncer? Tem muita coisa, gente, no sentido de que na hora que a gente está ali dormindo, é o repouso do corpo, é a hora da gente realmente dar aquela pausa para que tudo se equilibre, para no dia seguinte a gente poder viver a vida com qualidade, com os hábitos normais que a vida nos pede. Então, é importante demais preservar a qualidade do sono, né? E quanto menos em tudo a gente puder buscar o uso do medicamento químico, optando sempre por uma qualidade de vida com hábitos naturais, saudáveis, que fazem parte da nossa vida, no sentido assim, de bem-estar, promovendo, né, a saúde e bem-estar por meios naturais, por caminhos naturais, melhor a gente está garantindo aí uma longevidade que faz tanto parte da minha vida com a da Vânia aí, de termos que a gente tem buscado tanto e falado tanto nas nossas palestras, né? O envelhecer, a longevidade com qualidade, a longevidade bem-sucedida, a longevidade saudável. Isso aí são caminhos que vão realmente trazer só benefícios para nós. Estou pensando mais aqui em termos de abordagem, o que eu poderia trazer para vocês, e eu, antes de passar a palavra para a Vânia, né, num sentido assim, difícil dizer um pouco sobre isso, mas ele precisa ser mencionado, a questão do estresse. Né? Quem hoje, nessa vida tão louca, pós-pandemia, ainda ora máscara, ora não máscara, uma situação assim, que a gente ainda não tem as coisas muito definidas. Vai falar assim, não, eu estou de boa, eu estou tranquilo. É complicado, né? Se vocês tiverem a receita para me passar do não estresse, eu estou buscando, porque de um modo ou de outro, cada um manifesta de uma forma, tá? Eu tenho pegado situações diversas, infelizmente, nos idosos, com quadros depressivos, demenciais e buscas, né? Infelizmente, a sensação, assim, aquela escolha mesmo, né? Ideia obsessiva de morte, né? Com a questão do suicídio. São situações, assim, que eu preciso trazer para vocês, porque estamos todos dentro desse contexto. Eu tive a surpresa maior com estudos dentro da área da gerontologia, quão grande é o índice de suicídio por parte dos idosos. Mas a questão do suicídio, a gente muitas vezes sabe que ela é abafada, para que não dê ali maior polêmica. Porém, a gente está vendo hoje quão grande está sendo o número de jovens adultos também escolhendo de tirar a vida.
E eu queria só fazer uma abordagem rápida para vocês. Eu tenho atendido muito também crianças hoje em uso de antidepressivos que são de uso adulto por causa do estado de estresse, né? Hoje tive uma situação particular no meu trabalho com Ritalina, onde eles estão assim, a criança é agitada, ou a criança quer brincar, não sei qual o caminho, mas a busca do medicamento como solução para os problemas que a gente está vivendo, nem sempre vai ser o caminho assertivo. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com isso. E, dentro dessa situação, né, eu e Vânia já fizemos lives anteriores, muitas vezes nós temos a questão é uma abordagem diferenciada. O que é medicamento, o que é remédio? O remédio, às vezes, é um passeio, é uma pescaria, é um mergulho na piscina, é um estar junto com a família, saindo um pouquinho para um passeio, para um lazer, uma comida prazerosa que a gente vai preparar, estar junto, a vida social, né? E nessa parte, eu fiz menção aqui aos quadros demenciais, a situação depressiva. Eu e Vânia, nós temos um trabalho juntas, né? E dentro dessa caminhada a gente tem levado isso a nível de palestras, para poder também sugerir caminhos alternativos, não farmacológicos, que vão trabalhar muito com a saúde mental. Uma coisa é muito certa, gente. Se a nossa mente está doente, o nosso corpo fica doente. Enquanto a gente tiver ideias, né, sem abertura de renovação, de crescimento, eu estou sentindo dor, eu tenho que tomar medicamento, eu tenho que resolver isso com a medicação. Não, muitas vezes aquela dor de cabeça, aquela dor que está incomodando ali, não sendo uma dor mais grave, uma dor mais forte, eu vou fazer uma caminhada, eu vou buscar uma outra atividade que me faça prazer, que leve a liberação de neurotransmissores ali por outro caminho e que vão ser sugestivas ali e ajudar que eu melhore, com certeza. Então, nem sempre o caminho vai ser assim, tão fácil. Pus um comprimido na boca, bebi uma água, está solucionado, né? E dentro disso, nós temos trabalhado muito com a estimulação cognitiva. A Vânia tem toda uma formação também dentro da vida dela como profissional, que eu acho que cabe, né? Ela pode falar com autoridade dentro disso, e é uma parceria que está dando muito certo, no sentido da gente estar promovendo uma qualidade que foi perdida ao longo do tempo, na nossa geração, por uma questão de eu quero meu sossego, né? Dentro disso, tantas coisas foram acontecendo. Para que a gente não saia, a proposta é o câncer de mama hoje, mas dentro do câncer de mama a gente tem que trabalhar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida como fator preventivo para evitar surpresas desagradáveis. Eu passo a bola para a Vânia, que também tem muito para poder contribuir com vocês, e no sentido assim, eu não trago para vocês medicamentos. Os medicamentos não são assim, nós não temos fatores preventivos medicamentosos. Nós temos fatores não farmacológicos que são verdadeiramente fatores preventivos. Obrigada, Silvana, que coisa boa. Thaís, entrou uma mensagem aqui no meu computador do tempo, né? A questão do tempo. Como é que nós vamos fazer? Conta aqui uma coisa, você precisa de mais quanto tempo? Não, eu ia finalizar aqui, né? Claro, falando um pouquinho, me apresentando, e com as atividades de estimulação cognitiva, né? Uma brincadeira aqui com o pessoal para fazer a estimulação cognitiva, porque, como a Silvana falou, para você ter uma saúde do corpo, você tem que ter uma saúde do cérebro, né? E uma boa saúde cerebral, uma boa cognição, e os exercícios de estimulação cognitiva, eles vêm para isso, para trazer socialização, para trazer essa saúde mental, evita o estresse, evita a depressão, e trabalha todas as habilidades cognitivas. Então, seriam uns 10, 15 minutos, e também para conversar com o pessoal, para alguém falar mais alguma coisa, né? Alguém colocar alguma dúvida. É muito interessante isso, realmente é muito interessante, mas
Tem uma coisa, eu tenho uma informação importante aqui que tá mexendo com o meu coração. Ano passado, pessoal, nós fizemos uma live com a doutora Jordânia. A doutora Jordânia, ela é massoterapeuta, e nós fizemos, ela é mastologista, e nós fizemos uma live no Outubro Rosa. Nessa live, nós tivemos uma convidada que resolveu levar os exames para uma especialista, no caso, essa médica, para dar uma analisada nesses exames. Os exames. E foi a partir da nossa live que essa pessoa teve o diagnóstico do câncer de mama. Então, eu queria saber se essa pessoa está na live e se ela pode dar o seu depoimento. Eu estou muito emocionada de vê-la, tem muito tempo que eu não a vejo, e ela é uma querida aqui da associação. Boa tarde a todas. Saudade, Thaís. Todo mundo. Estamos aqui. E realmente, gente, eu estou em tratamento oncológico. Ei, Vilma? Querida. Estou em tratamento oncológico desde janeiro desse ano. E o meu diagnóstico foi exatamente através da live da EA. E pensa uma pessoa na contramão de tudo que pode acontecer. Eu sou atleta, feliz, tenho maior alto astral, graças a Deus não tenho problema financeiro, tenho os problemas da rotina. Alimentação saudável, contramão de tudo, procuro médico todos os anos e fui surpreendida com isso. E não vou relatar a fase, porque todos vocês devem ter alguém que já passou por isso, assim, é tenebroso. Há momentos que eu falava assim, eu prefiro morrer, porque a próxima quimioterapia eu não dou conta. E minha família inteira me apoiando e tudo, é um caos verdadeiro, gente. Então, o que eu anotei aqui para uma observação? Tinha 3 anos que eu estava em uso de hormônio, aquelas coisas femininas, de ressecamento, de não sei o quê, de menopausa, e foi o tibolona. Não sei se foi coincidência ou não, porque eu sou uma mulher que vou ao médico assim, todos os anos, inclusive na pandemia, que ninguém ia, lá foi a Isabel consultar. Então, é uma coisa também, não sei, o uso do hormônio, o que eu gostaria de falar é que todas as mulheres se cuidassem. Não vou falar mal de médico nenhum, mas médico também não é responsável por tudo e nem a gente. Sabe aquela coisa que parece que Deus reservou para você e que você tem que passar? Que você vai ao médico, que ele olha e fala assim, você não tem nada, ano que vem você volta para fazer nova mamografia. Então, são experiências, assim, que eu quero deixar para vocês, de se cuidarem. E outro detalhe, é muita fé em Deus, porque a única força que sustenta a gente nesse momento de tanta dor é a fé. Por mais que fale, câncer de mama não mata, câncer de mama ou de qualquer outro, é mito, que não sei o quê, que hoje em dia 90% é cura. Quando você está passando por isso, você sabe o tamanho da dor de outras mulheres, de todas as mulheres, principalmente as mais humildes, porque a gente, graças a Deus, nós temos condição de tratar, de ter um especialista, de ter outros acompanhamentos, e as pobres feito João. Gente, eu nunca fiquei tão emocionada, tão sensível ao ver as mulheres, igual eu vejo agora. Sabe, uma coisa também, Thaís, quando for a hora, você levanta aí para mim, porque a língua aqui não para. Outra coisa também, o cabelo cair. Pensa você ficar com uma cabecinha de bebê sem um fio de cabelo. E a minha casa é cheia de espelhos. Eu procurava os espelhos para me ver.
E cada vez que eu passava, eu chorava. Falei, meu Deus, eu sou forte, cabelo, para que eu estou preocupada com isso? Só quem passa para ter noção. E quantas outras pessoas, até da minha família, que ficavam assim, cabelo é o de menos, cabelo é o de menos. Falei, na cabeça dos outros. Na sua cabeça, não é de menos. Eu tinha pavor de entrar no elevador, porque eu falei, se alguém me vê, eu careca eu não conseguia andar, de peruca eu não conseguia, era só lenço. Aí isso foi um trabalho com a minha psicóloga da CEMIG Saúde, que ela foi me fazendo enxergar e dar valor a cada etapa que eu vencia, para eu poder ter coragem de sair. Eu rezava, assim, quando era o dia da quimioterapia ou de outra consulta, meu Deus, tomara que eu não encontre ninguém, que eu saia da garagem e entre no carro sem ninguém me ver. Então, assim, é uma experiência muito triste, mas muito dolorosa mesmo, passar por um tratamento oncológico. Deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa. E uma coisa que me ajuda muito, que é da minha natureza, né, que Deus me deu, eu sou uma pessoa muito alegre, de muito alto astral. Então, nem nos piores momentos eu abaixava minha guarda. Eu fiquei internada no Vila da Serra, e teve um colega da CEMIG que ligou para saber, Isabel, como é que você está? E eu passando mal, assim, que vocês não têm noção. E eu falei com ele assim, eu estou com vida de rainha. Ora no trono, ora na cama. Não tem coisa melhor. Bel, mas você é desse jeito. Aí eu falei, meu filho, ou na cama ou no trono, não tem outra coisa para fazer. E graças a Deus, venci. Terminei a radioterapia no dia 29/6, mas estou passando bem, tranquila. Vou na imunoterapia até janeiro, estou usando catéter, mas sabe o caminho redondinho, guiado por Deus, foi esse que eu percorri. E todos os profissionais, todos os médicos que cuidaram de mim foram nota 10. De fazer laço de amizade, de passar o WhatsApp da oncologista me ligar. Então, foi, assim, uma gratidão que eu tenho de Deus ter encaminhado, assim, tanta coisa boa na minha vida. Fora o aprendizado que a gente adquire, aí a minha irmã fala assim, você está pagando. Eu falei, pagando o quê? Será que era tão ruim assim? Por que eu estou pagando? Pelo amor de Deus. Mas, gente, cada um enxerga de uma forma. É isso que eu queria passar para vocês, tá? Muito obrigada pelo seu depoimento, foi de grande valia. Vânia, agora eu quero que você finalize para a gente, nós vamos agendar um outro horário para a gente fazer todas essas práticas que você selecionou para a gente. Sim, Thaís. Gente, primeiro agradecer, né, a essa minha parceira aí, a Silvana Caque, que falou tão bem aí sobre o Outubro Rosa, né, sobre os fatores preventivos. Eu queria colocar, assim, que falar de saúde da mulher é falar da saúde como um todo. E nós, como gerontólogas, que trabalhamos com o processo de envelhecimento humano, em todos os seus aspectos, os aspectos físicos, os aspectos mentais, os aspectos culturais, né? Todos os aspectos ambientais, nós estamos trabalhando para que as pessoas tenham mais longevidade, com qualidade de vida, porque o tempo de vida está aumentando para todos, graças à medicina, né, a boa medicina, com os avanços da medicina, como a Isabel aí também pôde relatar, nós estamos tendo mais chance de viver mais, mas precisamos que esses anos a mais de vida sejam vividos com qualidade, né? Sim. Então, além desse trabalho de cuidar de todos esses aspectos, como a Silvana citou, os aspectos preventivos, né, o melhor tratamento é a prevenção, a gente tratar da nossa saúde mental, evitar o estresse, né, eu queria reforçar isso, porque os nossos tempos são ansiogênicos, não tem como, né, desde a criança até o idoso, todos estamos passando por momentos de muita ansiedade, muita expectativa, e isso não é no Brasil, é global, né, mas temos sim, eu como terapeuta integrativa aí há mais de 30 anos, sempre trabalhei para promover isso, então, assim, existem, gente, muitas terapias que podemos buscar,
meditação, yoga, o próprio um simples relaxamento corporal, né, que você faça assiduamente, esses aspectos, como a Silvana falou, contato com a natureza, né, a natureza é um recarregador de baterias, né, a socialização, estar com os familiares, não se isolem, se tem por alguma circunstância da vida, você vive sozinho ou sozinha, ou se encontra numa situação de estar longe de parentes e amigos, procure as pessoas do clube, as pessoas da igreja, toda a rede social do seu bairro. A prefeitura agora está promovendo durante todo esse mês, ainda tem até o final do mês, atividades, né, Vilma? Atividades, isso, vários fóruns, várias atividades estão ocorrendo aí, em vários bairros, né, então não tem isso, é longe, não, por toda a cidade está ocorrendo intervenções, fóruns, encontros para a terceira idade, ou para os mais 60 mais, então, vá nesses lugares, você chega lá sozinho e você sai acompanhado de um monte de gente, você faz amizades novas, né? Hoje em dia, até pelas redes sociais, pelo WhatsApp, tudo isso é forma de socializar, mas não fique só preso à tela, não fique só preso ao WhatsApp, marca de encontrar, vamos encontrar, vem tomar um cafezinho aqui em casa, né? Vamos nos encontrar no parque, então a socialização é muito importante. E eu entro também, nós, né, eu e a Silvana, entramos também com a estimulação cognitiva, que ela é muito conhecida aí no mercado como oficina de memória, mas a estimulação cognitiva ela é bem ampla, ela trabalha todas as habilidades cognitivas do cérebro, vai trabalhar não só a memória, mas vai trabalhar a atenção, a concentração, porque muitas vezes você pensa assim, nossa, eu estou com a memória fraca, estou perdendo a memória, mas às vezes não é memória, é falta de atenção, ficar focado em várias coisas ao mesmo tempo e não em cada uma de uma vez, estar presente, viver o momento presente, né? Quando a gente está atento ao momento presente, a gente memoriza melhor. A concentração, as funções executivas, o raciocínio lógico, todas essas funções cognitivas, a estimulação vai trabalhar. Eu atendo no lar de idosos, lá na Pampulha, chamado Lar das Vovós, também faço trabalhos voluntários. Queria aqui fazer com vocês alguns exercícios de estimulação cognitiva, mas a Thaís está me dizendo para a gente deixar para um próximo encontro, né? Será breve. Então, que ótimo. Então, ficam todos já convidados, tá? Para experimentar a estimulação cognitiva. Dá tempo do sorteio? Dá? Gente, eu tenho um e-book chamado Maturidade, Tempo de Plenitude, tá? Onde ali eu falo dos aspectos principais do envelhecimento saudável. E no final ali também tem alguns exercícios de estimulação cognitiva que eu coloquei nesse e-book, e eu quero presentear vocês aqui. Eu vou sortear aqui 4 e-books, tá? Então, como é que a gente faz? Pode falar. Pessoal, a dinâmica é a seguinte, eu fui anotando, à medida que o pessoal foi entrando, eu fui anotando os nomes, tá? E aí, a nossa querida Vânia vai falar um número de 1 a 17 e nós vamos sorteando, tá? E aí, vamos organizar em uma forma do pessoal receber esses e-books. Quem for sorteado, entre em contato conosco, aqui na associação, que nós encaminharemos todas as informações. Vamos lá, Vânia. Vamos lá, número 5. Jorge Cabral. A Sônia que está aqui. Parabéns! Parabéns. Número 9. Penha. Penha. Parabéns, Penha. Penha está aqui com o microfone mudo, mas a Penha ganhou. Penha, você ganhou o e-book. Número 11. Número 11. Paulo tá aí? Não, o Paulo saiu. Então, 12. Ana Maria Ferreira. Ana Maria está aqui. Aninha. Parabéns, Ana Maria. Aninha, responde aí, Aninha. Próximo. Número 15.
Milton Rezende. Milton, parabéns, Milton. Parabéns. Gente, então sorteei 4, Thaís? Foi. 4. Então, assim, eu queria pedir licenças, espero que ninguém fique chateado. Eu quero dar um de presente para a Isabel, que nos trouxe esse testemunho. Isabel, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a você. Você recebe assim, o meu carinho, porque você é uma vencedora, viu? E que Deus continue te iluminando, te dando muita força, tá bom? Obrigada, Vânia. Obrigada, gente. E quem não foi sorteado, gente, se quiser o e-book, entra em contato, tá? Que a gente dá um jeitinho, a gente faz um preço promocional, tá? Um valor promocional. Eu tenho Facebook e Instagram. Meu Facebook é facebook.com/gerontologia e vida. E o Instagram é integralmente.gerontologia, tá? É @integralmente.gerontologia. E então eu deixo um abraço apertado para vocês. Muito obrigada, Thaís, por essa oportunidade. Obrigada a todos pela participação. Terminar aqui, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? Eu acho que a minha fala, gente, eu falo, quando você tem um testemunho palpável, concreto, isso edifica. A Isabel foi hoje, para mim, de verdade, esse palpável, concreto. E ela foi muito clara ali a falar de todos os hábitos saudáveis de vida dela, porque isso daí, para nós, nos ajuda a não nos acomodarmos. Mas eu estou fazendo bem, eu estou muito bem, eu tenho boa qualidade de vida, mas eu fiz reposição hormonal, mas eu fiz essa intervenção, né? Então, a gente tem que ter cuidados com esses mais que o mundo e a vida vão nos oferecer. Tá? Eu falo com vocês, eu não adentrei numa situação em particular que eu vivi, eu tive períodos que antecederam a menopausa de muita hemorragia. E essa questão dos hormônios, até então, quando eu fiz uma intervenção minha, farmacêutica, e falei, basta, eu vi que eu retomei a minha vida. Eu falo que eu retomei a minha vida. E por causa disso, com a escolha, até então, desde jovem, tive os 3 filhos, por processos assim muito bem acompanhados, sem nada de hormônios, dentro do que Deus propôs para o meu corpo mesmo. Por que eu ia morrer na praia, né? Então, hoje eu estou vivendo uma nova fase. A fala da Isabel só ilustrou a essa situação, o ressecamento, da tibolona, dos fogachos, das tantas coisas. Eu sou uma pessoa assim que questiono muito e não estou usando nada, para falar a verdade com vocês, entendeu? Então, fica essa fala de testemunho, porque ela foi, pela mão de Deus, esse testemunho ilustrativo nessa tarde de hoje. A minha gratidão por estar aqui com vocês, por contribuir de alguma forma para que essa batalha seja levada adiante com vitórias. Isso é mais importante, porque nós estamos no caminho certo. E que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, discernimento, para a gente seguir adiante juntas, né? E também junto daquele que, porventura, manifeste algum problema, como eu falei, não acomete só mulheres. A gente também tem que ter essa consciência de orientação aos homens, porque a qualidade de vida é para todos nós, para todos os viventes, né? Fica a minha gratidão. Em termos de contato, @SilvanaCac, né? Tanto pelo Instagram quanto no Facebook, para estar à disposição de vocês, para a gente, em outro momento, falar de medicação com cuidados à busca de qualidade de vida, né? Pensando, o medicamento, sim, ele pode me ajudar, mas ele não é a solução da promoção de saúde e de qualidade de vida. É caminho, é meio. E fique isso como um registro positivo para todos nós. Muito obrigada a todos vocês pelas falas, pelas escutas, por esse processo de troca. Foi muito bacana estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigada, Silvana. Vânia está com a mãozinha levantada. Diga lá, minha amiga.
Ah, é porque dia 10 de novembro é uma quinta-feira, eu estou lá trabalhando no Lar das Vovós, para mim para ser de tarde tem que ser terça ou sexta. Terça, então, na terça, dia 8, então. Ah, dia 8 é feriado, né? Ah, não é não. Dia 8 dá. Então tá, espero vocês, gente, dia 8 aí, viu? E convidem os amigos, familiares. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem conosco mais uma vez. Agradeço aos nossos palestrantes, queridas amigas, agradeço ao depoimento da Isabel e peço vocês, de coração, que multipliquem essa informação, porque essa informação salva vidas e nós precisamos salvar aqueles que são nossos queridos, aqueles que estão ao nosso redor, tá? Eu agradeço, faça parte da nossa família EA, chama os amigos, multiplica as informações, siga a gente nas mídias. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Meu nome é Penha. Agradeço muito a todos vocês. Doutora Silvana e a doutora Vânia. Estarei com vocês e agradeço pelo sorteio também. Fiquei feliz. Obrigada. Eu estou em Juiz de Fora. Ah, que legal. Convidem os amigos, os associados, os parentes para fazer parte desse nosso ciclo de amizade, nesse nosso ciclo de multiplicar essas informações.